Show, gurizada, beleza? Chegamos à nossa sexta e última aula sobre o texto dissertativo argumentativo. Nós já vimos toda a estruturação dele, já fizemos 3 das 4 partes. Agora chegamos à quarta parte, que é a conclusão. Mais uma vez, o texto dissertativo argumentativo tem 4 partes. Cada uma dessas partes é um parágrafo. Nós já temos 3 parágrafos prontos. Precisamos agora fazer o último parágrafo, a conclusão. O que a gente precisa nesse parágrafo de conclusão? Nós precisamos de 2 coisas. Logo, precisamos de 2 frases. Cada coisa que precisa, vocês notaram que cada coisa que precisa, dentro dos parágrafos, a gente está fazendo cada coisa em uma frase. Assim não vai ter perca, tá? Quando vocês dominarem a habilidade de escrever esse tipo de texto, vocês vão conseguir fazer mais ou menos frases, vão conseguir fazer diferente, não vai ter problema. Mas eu estou dando uma receitinha aqui, gostaria que vocês seguissem agora nesse começo, que vai ser um aprendizado bem legal e para vocês iniciar nesse mundo de estudo da redação para o vestibular, para o Enem. Conclusão. Então precisamos de 2 coisas. A primeira das coisas é a retomada, que nós vamos fazer em uma frase. E a segunda coisa é uma proposta. Retomada. A retomada é fácil. O que nós vamos retomar aqui? Nós vamos retomar a nossa tese e os argumentos. Só que nós vamos fazer isso em uma frase. Em uma frase. E essa frase, ela tem um jeito de começar. Tá? Tem vários jeitos, mas eu ensino um e pode fazer desse jeito aqui que não vai ter erro. A gente vai começar aqui, ó. Tendo em vista, e daí a gente vai completar, é necessária uma solução. Ponto. Como assim? Aqui onde estão os 3 pontinhos, nós vamos trazer a nossa tese e os nossos argumentos. Qual era a nossa tese? Que a pandemia impactou na educação, principalmente dos anos iniciais, e os argumentos. Porque virou uma bola de neve, sem aprender o básico, sem ter aulas presenciais, enfim, é isso que nós vamos retomar aqui, pequenininho. Então, tendo em vista, até vou mudar a cor da letra para vocês entenderem, que a pandemia impactou a educação, principalmente nos anos iniciais, tendo em vista que a pandemia impactou a educação, principalmente nos anos iniciais, devido à maneira como as aulas foram dadas, é necessária uma solução. Entenderam? A gente vai fazer aqui nessa parte em azul, a gente acaba fazendo um resumão da nossa tese e dos nossos argumentos. E eu faço uma frase, ó. Eu começo sempre com o tendo em vista e termino com é necessária uma solução. Porque o texto dissertativo argumentativo lá no Enem, lá no vestibular, vai te pedir uma solução para o problema levantado no texto. Nós vimos que o tema é sempre um problema. Então a gente precisa tentar resolver esse problema. A primeira frase da conclusão, que é a retomada, é isso. Eu começo assim, tabeladinho, tendo em vista, termino com é necessário uma solução. E no meio aqui, essa partinha azul, a gente faz um resumão da nossa tese e dos nossos argumentos. Tá? Isso é assim. É assim. Sor, dá para começar diferente do tendo em vista? Dá para começar diferente. Eu ensino assim, porque para quem ainda não sabe como fazer, é uma receita pronta que quebra o galho bem legal, tá? Temos a primeira coisa da nossa conclusão, que é a retomada. Agora nós vamos para a segunda frase, que é a proposta, gente. Isso é uma parte muito importante. A gente não cobra ela na pré-escrita, porque pode ser que com a escrita te surjam mais ideias. A proposta é o seguinte: na última frase do teu texto, tu tens que propor
algo para tentar solucionar o problema levantado no texto. E essa proposta, primeira coisa, tem que ser... Tu tem que pensar como se tu fosse um governante, tá? Ela tem que ser viável, ou seja, tem que dar para fazer. Não pode ser uma coisa mirabolante. Tem que ser algo que tenha fundamento, né? Não pode ser uma coisa louca fora da casa. Tem que atender às leis e aos direitos humanos. O que quer dizer isso? Tu não pode propor alguma coisa que seja fora da lei. No caso aqui do nosso tema, tu propor que os alunos que não estejam acompanhando não frequentem mais a escola porque eles não vão aprender mesmo. Isso é inviável, isso não tem fundamento, isso vai contra a lei, vai contra os direitos humanos. Por quê? Porque a lei brasileira diz que todos têm direito à educação pública e de qualidade. A lei diz isso. Então eu não posso propor uma coisa que vai contra a lei, dizer, já que o aluno não está aprendendo, ele que não frequente mais a escola, ele não vai aprender mesmo. Eu não posso ferir as leis, eu não posso ferir os direitos humanos. E para terminar nossa proposta, eu tenho que responder a 3 coisas nessa proposta. São elas: o que fazer, quem vai fazer e como fazer. Tem que ser algo viável, algo de fundamento. Eu tenho que atender ao que diz a lei, atender aos direitos humanos, e eu tenho que dizer o que vai ser feito, quem vai fazer e como será feito. Vamos relembrar o nosso problema para fazer a nossa proposta. Vamos relembrar o problema. Nós levantamos na nossa tese que a pandemia impactou porque os alunos, principalmente os alunos dos anos iniciais, que estavam naquela fase de aprender a ler e escrever e acabaram não conseguindo fazer isso. E eles chegaram no 3º, 4º ano agora, sem saber ler e sem escrever, no pós-pandemia. Então, o que vamos fazer para resolver? Quem vai fazer isso e como será feito? Bom, eu acredito que quem vai fazer vai ser a própria escola, né? Então, vamos lá. As escolas. Então, quem vai fazer? As escolas. O que elas vão fazer? Devem oferecer aulas de reforço para os alunos que estejam enfrentando dificuldades de aprendizagem. Então, eu já tenho quem é que vai fazer, que são as escolas. Vou marcar aqui, ó, verdinho, quem vai fazer. Quem vai fazer o verdinho, as escolas. Vamos lá. O que fazer? Vamos colocar o que fazer aqui de esse mais clarinho. Elas vão oferecer as aulas de reforço para os que estão aí com dificuldades. E como será feito? Como que isso vai ser feito? Vamos mudar aqui, vamos mudar a cor, vamos botar um rosinha. As escolas devem oferecer aulas de reforço para os alunos que estejam enfrentando dificuldades de aprendizagem no turno inverso, podendo essas aulas serem dadas por uma professora estagiária que ganhará experiência para a sua carreira. Vamos ver aqui como fazer o rosinha. Uma frase para a proposta. Eu tenho quem vai fazer, em verde, as escolas. Eu tenho o que vai ser feito, em cinza. E eu tenho como vai ser feito, em lilás. Beleza? É viável? Tem fundamento? Sim, é viável. As escolas podem solicitar uma professora estagiária para a Secretaria de Educação, para a coordenadoria. Podem oferecer aula no turno inverso.
aula de reforço, né? Enfim, é viável, tem fundamento, atende às leis e aos direitos humanos, sim, fortalece as leis. Se todo cidadão tem direito à educação e à aprendizagem e está tendo uma dificuldade por causa de uma pandemia, eu estou fortalecendo a lei, eu estou oferecendo mais estudo. Então eu tenho uma proposta. Vamos passar limpo? Vamos deixar até coloridinho. Vamos lá. Então ficou assim. Ficou assim a nossa conclusão. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Olha como ficou bonita, colorida, para vocês entenderem. Eu tenho o último parágrafo do texto, que é a conclusão. Uma frase da conclusão para fazer a retomada, né, que a gente começa tabeladinho, e outra frase para fazer a proposta. Quem vai fazer, o que vai ser feito e de que forma vai ser feita. Assim, até seria um exercício legal vocês anotarem tudo isso no caderno e passarem a limpo o nosso texto todo, com 4 parágrafos. Com aquele parágrafo da introdução, os 2 parágrafos dos argumentos, né, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, e o parágrafo da conclusão. Assim a gente termina a nossa série de aulas sobre o texto dissertativo argumentativo, do conteúdo de redação.